8 em ponto. Tô melhor que qualquer novela, tô melhor que qualquer noticiário, qualquer programa de rádio, né? Programa de rádio é pontual, né? Eu sou muito pontual, gente. Quando eu marco um horário, eu entro em pontinho aqui nesse Instagram. E iniciando aí uma nova fase de lives, num horário novo, horário nobre, 8 da noite. Saí das 5 da tarde, né? Ó, minha convidada já tá aí, prontinha para entrar. E eu tô super feliz com essa live de hoje, gente. Na verdade, eu não sei porque às vezes eu demoro um tempo para entender o que eu quero, porque eu já queria ter trazido a Patrícia para o meu Instagram faz muito tempo, mas sabe quando a gente acha que, imagina, não vai aceitar, né? Então eu espero criar aquele portfólio de entrevistados para convidar as pessoas que eu fico insegura de convidar lá na frente, né? E aí ela aceitou, assim, fiquei super lisonjeada, porque eu vou contar para vocês quando eu colocar lá aí já já, o quanto eu sou fã dela. Meu marido já conhece a Patrícia Shakur de nome, só cada vez que a gente para pensar num seriado, fala, peraí que eu preciso consultar o oráculo da Patrícia Shakur aqui. Mas eu vou apresentá-las para vocês, antes de colocá-la, apresentá-la para vocês. Antes de colocá-la no ar, o Thiago Tamborino entrou, que bacana, bem-vindo, Thiago. Um dia consigo também acertar uma entrevista com você, hein, uma participação sua. Mas também vamos falar do livro que vocês escreveram, né? Que ela foi coautora, Como Educar no Século XXI, super interessada no tema. Mas enfim, eu vou pôr a Patrícia e vou falar dela junto com ela aqui no ar. Cadê ela? Peraí. Vamos trazer a Patrícia já. Prontinha, se arrumando, lindona. E aí, ai, que chiquíssima, gente. Oi, Ai, meu Deus. tudo E bom? aí, tudo, Patrícia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vou aproveitar que o marido entrou aqui e vou pedir um favor. Marcos, ali onde tem aqueles livros de propaganda anos 50 e 60, tá o Crônicas de Ásia. Traz pra mim. Desculpa. Eu adoro isso. Meu Leva. marido também entrou aqui. O meu marido também entrou aqui para ajeitar minha imagem, que deve estar torta. Porque eu vou fazer 600 lives na minha vida e não vou aceitar enquadramento, não vou acertar enquadramento desse negócio. É Pronto. bom ter um assistente de direção, né? É bom. Nossa, maravilhoso. Mas antes da gente começar, antes de eu te apresentar para as pessoas que não te conhecem, porque tem muita gente que te conhece, eu quero saber o que você está bebendo aí. Eu não falei que eu ia trazer um vinhozinho? Olha, Ai, Cabernet gente. Sauvignon vai bem. Ai, meu Deus, olha. Isso é muito de personalidade, né? Eu quero saber qual É, a diferença da mulher que bebe vinho e da mulher que bebe uísque. Qual será? eu acho que a que Hum? bebe uísque é mais corajosa. Eu acho que a que bebe uísque se acha mais, é isso que eu acho. Tá se achando, né? Que aguenta um uísque. Mas a gente vai Obrigada. falar do se acha também, viu? Vamos Porque falar. Vamos vamos falar. falar do se acha, né, Patrícia? Tô louca pra falar do se acha. Mas antes da gente falar do se acha, eu vou contar pro pessoal aqui que a Patrícia, ela é formada pela GV e já foi assim, meu Deus do céu, chefona na Nike, chefona na Avon. Ganhou prêmios, um monte de prêmio lá que eu vi no seu LinkedIn, mas achei o máximo esse prêmio assim de excelência em comunicação. Meu Deus do céu, excelência em comunicação é um título forte hoje em dia, né, Patrícia? Assim, Gostoso, né? excelência em comunicação. Depois você vai me contar um pouquinho desse prêmio também. Vou. E depois que você saiu aí desse mundo corporativo, começou a escrever suas crônicas. Eu amo as suas crônicas, eu estou nelas, em todas. Que E delícia. por conta desse sucesso aí nas crônicas, foi convidada para ser palestrante da TEDx, né? Que é o Isso. sonho de cada palestrante, cada profissional que existe na área. Como é que eu faço para ser palestrante na TEDx? Foi coautora de um livro, Como Educar no Século XXI, o Guia Antipânico para Pais e Mães, que eu Esse. vou querer Junto falar com o disso Thiago, que está aí também, com a gente, e com a junto com o Paty Tiago, que Cury. está Uhum. aí, com certeza, né? Esse é o tema, né, do momento, aliás, educação. É o Total. meu tema, é o tema do momento. Mas, Patrícia, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar Obrigada. o convite. Estou muito feliz. Adorei sua maquiagem aí. E eu quero começar batendo esse papo com você, falando rapidamente, porque eu quero entrar em outros assuntos, mas falando rapidamente como é que foi essa escolha de entrar no mundo corporativo. Como foi essa decisão, né, de seguir uma carreira executiva? Porque eu
eu sou uma pessoa que tem um espírito muito livre. Eu jamais conseguiria estar dentro de uma empresa o tempo todo. E eu sempre admirei muito aquelas mulheres de taier, salto alto, mala executiva, horário, todo que entra, né? E todo mundo já treina. Adoro, adoro. Mas eu acho que eu não conseguiria cumprir esse papel. Então, como é que foi para você? Foi uma decisão? Foi uma escolha ou foi por acaso? A Jane está perguntando se travou. Não, aqui não. A Jane? Que Jane? Ah, tá. Jane, não travou. Não Bom, travou, não. primeiro eu quero te agradecer pelo convite e quero te dizer que você me apresentou lindamente para o pessoal dividir por 2, por 3, tudo que você falou. E que, imagine pensar se eu iria aceitar ou não. Óbvio que eu iria aceitar. Uma honra estar aqui com você. Uma delícia, uma honra mesmo. Essa entrada no mundo corporativo, para mim, foi muito natural, porque eu fiz GV. E lá a gente é preparado mesmo, ou para assumir uma empresa da família, né, para quem é herdeiro de grandes empresas ou de pequenas empresas, enfim, ou para ser um executivo. A grande maioria que está lá está sendo formada para ser um executivo. Então isso já era, já fazia parte do que eu imaginava assim que eu me formasse. Ao contrário do que você falou, eu achava horrível Taier. Então eu tomei uma decisão ainda lá muito menina, porque eu queria ir para uma empresa, mas eu não queria ter que usar terninho ou taierzinho. Eu achava aquilo lá. Então, assim, muitas pessoas foram para a Procter, para a Unilever, que são empresas maravilhosas, que tinham programas de trainees dificílimos de entrar, mas essas empresas nunca me atraíram. Eu, por coincidência, quando me formei, era estagiária no Citibank, e acabei sendo efetivada e sendo convidada para fazer o programa de treino no Citibank, mas não era o que eu queria. Eu queria trabalhar com marketing ligado à arte. Então, eu queria uma empresa, mas eu queria uma coisa mais com cultura, não sabia muito bem o que, e aí eu fui para entretenimento. Trabalhei 9 anos fazendo lançamento de filmes para o mercado, né? Na Ah, época ainda tinha agora entendi a conexão com o conexão, já filme vem que de você... longa data. Escrevi muita Pronto. sinopse. Sabe quando você alugava fita de vídeo e tinha aquela sinopse no verso? Escrevi muita sinopse. Eu fazia Não. toda a parte do material de ponto de venda de locadora, todos os lançamentos, trazia os atores de fora para fazer lançamento e tal. Então, eu passei 9 anos nisso, lançando filmes em vídeo e filmes em cinema. E aí, depois disso, eu fui para a Nike, que é uma empresa extremamente Você foi arrojada. chamada para a Nike ou você foi procurar a Nike? Eu, eu saí da área de entretenimento e soube por acaso que tinha uma vaga na Nike. Naquela época era muito diferente, né? Eu liguei assim que eu soube, eu liguei 102, pedi o telefone da Nike, pedi o RH. Eu 102, sei que tem uma gente. vaga assim, assim, que eu conheci da minha, conheci alguém que tinha saído. E falaram, tem sim, me manda seu currículo. E eu mandei o currículo e encaixou, meu perfil encaixou com o que eles queriam. É uma empresa super rigorosa na contratação, mas enfim, deu essa sorte. E aí eu fui. E fiquei 7 anos, que também é uma empresa muito arrojada. Eu falo que foi a minha grande escola de vida profissional, porque a Nike, para pensar em marca, não tem empresa melhor, né? Para você aprender o que é branding. Lá que eu entendi, até lá eu era uma gerente de marketing generalista, lá eu fui entender o que é você cuidar de uma marca especificamente, né? Que uma marca tem o seu DNA, tem os seus valores, tem que se comunicar com seus consumidores de uma maneira emocional, tudo isso eu fui aprender lá. E fiquei 7 anos sem usar terninho também. Lá a gente ia trabalhar de tênis, né? Eu não Você vou dizer que eu ia de tênis está toda hora, mas assim, desmoronando a minha imagem é. construída da mulher executiva. Estou desconstruindo. E aí Mas e quando aí foi fazer, a aí quando foi passagem para a Avon, que é né? Nike é um mercado, Avon é outro. Como é que foi outro. essa mudança E aí? eu falo assim, que eu não sou uma pessoa especializada em segmentos, né? Porque tem gente que trabalha em marketing e se especializa em farmacêutico, em beleza ou em esporte. Eu não. Eu sou especializada em gente, no consumidor. É ele que me encanta. É entender o consumidor. Então, assim, eu posso trabalhar em qualquer segmento. Quanto mais eu puder mudar, melhor. Porque é mais gente que eu vou conhecer, que eu vou aprender a entender como aquela pessoa pensa, o que é relevante para ela, como é que eu vou levar uma mensagem que toque.
Então, isso sempre foi o meu norte na minha carreira. Nunca foi ficar num segmento só. Às vezes, ficar num Uhum. segmento só faz você crescer mais rápido. Mas eu sempre gostei dessas de. Eu sempre me baseei na empresa, né? Trabalhar numa empresa, uma marca que eu amasse e entender aquele consumidor a fundo. Só fazendo uma conta aqui, Patrícia, você ficou 9 anos no entretenimento, depois você ficou Entretenimento. quanto tempo na 7 anos Nike? na Nike. 7 anos na Nike. Então, assim, como é que era a sua vida pessoal, né? Acho que essa é uma um grande dilema da É, mulher, né? Como conciliar uma carreira no mundo corporativo com a vida sim. pessoal, né? Sim, Então, pela nessa Nike época eu ainda você morei já um tinha ano. casado, tinha Eu me, planos de ter. é, eu me casei mais tarde, né? Eu me casei aos 36. Eu estava na Nike e foi engraçado porque eu briguei com meu namorado, a gente ficou namorado na época, que hoje é meu marido, a gente ficou 8 meses separados, naquela coisa assim, você só me liga o dia que você for me pedir em casamento. Aí, um sábado, depois de 8 meses, ele me ligou. E, óbvio, eu já sabia o que ele ia me falar. Aí eu cheguei no escritório segunda-feira, depois de oito E meses. eu e a mulher que bebe uísque que é corajosa, né? Por favor, gente. Aí, ó, ultimato, assim, ó, entrou aqui a Silvia Berger, que eu amo de paixão. Oi, Silvia, Oi. boa noite, viu? Eu nunca paro para dar boa noite pro povo, senão a gente não faz a entrevista, mas fiz questão de parar para a Silvia. Aí Mas, depois de enfim, como oito é que. meses sem namorado, né? Enfim, só indo do escritório para casa, da casa para o escritório, na Nike. Eu chego segunda, ele me pede em casamento no sábado, eu chego segunda-feira no escritório, meu chefe me chama, a primeira coisa, 9 da manhã, e fala: Patrícia, eu preciso te falar. Você foi convidada para passar um ano na Matriz. Um ano, não, 2 anos na Matriz, porque eu tinha feito uma campanha para a Copa do Mundo que tinha sido o presidente da Nike tinha amado. E aí eles queriam que eu liderasse um projeto de lá, de Portland, né? Daqui, né? Porque agora eu estou nos Estados Unidos por enquanto. Ah, você E tá nos Estados Unidos agora? hoje tô passando uma temporada. Ah, Aí eu falei pro meu ah. chefe, falei assim, mas eu vou casar. Aí ele falou assim, mas como você vai casar? Você não tem namorado? Aí eu falei, não, você não entende, esse fim de semana mudou tudo. E aí eu consegui conciliar. Aí o Marcos falou para mim, não, você tem que ir, senão você vai se arrepender. Nananana. Aí eu negociei com a Nike, era para ficar 2 anos, eu fiquei um ano. Aí eu fui Mas vocês namoraram até à distância um ano? a distância é um ano. Eu tinha muita filmagem, então eu ia bastante pro Brasil e ele foi para Portland, enfim, a gente foi levando assim. E aí eu voltei já com tudo pronto, organizei meu casamento de lá e voltei 2 meses antes de me casar. Então eu conseguia. Você perguntou como é que eu conciliava a vida pessoal e profissional? Sim, conciliava. Trabalhava muito, mas isso nunca foi um problema para mim. Eu sempre adorei o que eu fazia, adorava produção, enfim, filmagem, que cuidava de toda a parte de. Quando a gente fala brand communications, é a pessoa que cuida da comunicação da marca, né? Então, nisso tem a estratégia de comunicação, como a marca vai se apresentar, o que ela vai falar, qual é o tom de voz dela, quais são os valores dela, né? Qual é o propósito dela, e envolve toda a produção de materiais para isso, né? E eu gostava muito da parte estratégica e da parte de produção. Então, eu passava muito final de semana em filmagem, muito feriado em filmagem, porque você faz com celebridades, aí é quando eles não estão na Globo, ou quando eles não estão com outros contratos e tal. Mas nunca foi um peso, nunca foi um fardo para mim. Aí, Uhum. quando nasceu meu filho, eu tive filho mais tarde, tive filho aos 40 anos, aí eu falei, agora não faz sentido. Eu esperei até os Mas aí você já 40. estava na Avon. Não, eu estava na Nike, quando eu engravidei. Ah, você estava Eu na estava Nike. na Nike. E aí, quando o Marquinhos nasceu, eu falei, agora não faz sentido. Eu tive filho mais tarde e eu ficar trabalhando que nem uma louca para ver meu filho no final de semana. Então, aí eu parei 2 anos. Fui mãe durante um Ah. período de. Até ele fazer 2 aninhos. Quando ele fez 2 aninhos, eu comecei a procurar uma escolinha para ele. E aí eu fui para Avon. E aí fiquei 5 anos. Como é que foi esse gap de 2 anos para uma pessoa que sempre. Eu vou te falar, eu sempre também trabalhei, super carreirista, e quando eu tive a minha primeira filha, eu também parei, né?
E aí, teve uma hora, gente, que eu já não aguentava mais falar, olha o piu-piu, olha o uau-uau. Eu falava, meu Deus, eu preciso de algo um pouco mais intelectualizado, para um diálogo um pouco mais intelectualizado. É. Então, Mas você sabe que eu acho que eu descobri agora também, pós-Avon, que eu tirei um longo sabático também, muito focado na maternidade, eu descobri que eu transito bem nos dois universos, né? uhum, Então, o primeiro ano eu nem vi passar, porque recém-nascido, eu amamentei até um ano, então é foco total, aquilo consome a energia e a atenção da gente 100%. O segundo ano, eu fui curtir a vida, né? Ter liberdade de horário, poder ir num lançamento de uma marca de uma amiga no meio da tarde, essas coisas. E aí, quando eu resolvi que, bom, agora deu, agora eu quero voltar para o mercado, justamente nesse momento, a Avon estava procurando uma pessoa e eu fui. Então, na hora que eu resolvi voltar, calhou, o timing foi perfeito. E aí, fiquei 5 anos na Avon. e E aí, curiosidade, você sente que a tua produtividade, né, tudo aquilo, aquele negócio de você trabalhar super focada, né, mudou quando você voltou para o mercado com o filho? Você se relacionava com o trabalho da mesma forma? Foi não, diferente? eu Você não? trabalhava muito também, mas tinha uma diferença. Eu não entrava em nenhuma reunião sem meu celular na mão, por exemplo, porque para mim era condição. E a minha chefe também era mulher e também tinha uma filhinha pequena, né? Porque quando eu entrei na Avon, o Marquinhos tinha 2 anos e meio, quase três, e ela também tinha, então era meio combinado, tipo, ligação de casa, todo mundo corre para atender, só isso, nada mais, né? Então, claro, você fica mais dividida, mas mesmo assim, Uhum. eu viajava muito, trabalhava muito fim de semana, feriado do mesmo jeito, mas com aquela culpa, né? A Claro, culpa. Nossa, ia falar agora, com mas e a aquela culpa? culpa. Sentia? Por que mãe Sentia, sente culpa? E sentia. aí, você que escreveu, foi coautora, Como Educar no Século XXI, né? O Guia Antipânico para Pais Uhum. e Mães. Não sei se você... Estou misturando aqui já. Estou Tá, pulando, vou voltando, vamos passeando. vamos passeando. Eu acho que essa é a grande problemática da educação hoje em dia, né? A É, culpa. Os pais o tempo todo estão trabalhando a culpa, principalmente mãe. Eu é. dou aquele exemplo da mãe que está andando com o bebê chorando pela casa, né? E aí tá atordoada e aí, sem querer, bate a cabecinha do bebê na quina da porta, né? E quer se matar. Então, assim, a gente vive o tempo todo nesse dilema, né? Nesse Até que conflito. chega uma hora que a gente aprende que a gente tem que estar por inteiro naquele lugar em que a gente está. Na hora Muito que bem. cai essa ficha, aí a sua vida fica mais fácil. Então, para mim era assim, por exemplo, se eu tinha que fazer uma filmagem no final de semana, e isso era muito comum, eu não ficava com a cabeça em, ai meu Deus, eu não tô com meu filho, coitadinho, nananana, nananana. Eu falava, estou filmando e eu estou totalmente aqui. Pronto. Se desse, eu pedia para alguém trazê-lo na hora do almoço, sabe? Porque sempre tem a parada na filmagem para o almoço, não sei o quê. Eu pedia para alguém, traz ele um pouquinho, ele vinha, ele ia no set, ele gostava, tarará, todo mundo paparicava e ele ia embora e pronto. Se desse, se não desse, também tudo bem. Então, minha cabeça estava lá. E quando eu estava em casa, eu estava em casa. Então, no dia que eu aprendi a fazer essa coisa, que é muito do que se fala hoje, né? Do estar presente. Na época não existia muito Uhum. esse conceito. Na hora que eu virei essa chave, aí a coisa andou. E eu tive uma babá maravilhosa também, que aí tem Isso muitas ajuda mães que não muito. têm isso. Aí é muito mais difícil. Eu tive uma Uhum. babá que tomava a iniciativa, que 2 vezes já me ligou do Einstein, sabe? Já tomou, aconteceu qualquer Não, coisa, ela já me ligou de lá. Dona Patrícia, estou aqui no Einstein, tarará, 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 a situação é XYZ e tal. Então, se você não tem esse suporte, aí é verdade. muito difícil. É muito Eu, difícil. vou, eu tenho uma bandeira, Patrícia, que é essa questão dos pais hoje precisarem de muitas técnicas e ferramentas e conhecimento para conseguirem realmente educar os filhos no século XXI. Uhum. E eu inclusive faço uma comparação com essa questão da carreira, que as pessoas hoje se dedicam tanto para uma formação, investem, né, todos os principais recursos, tempo, energia, dinheiro, fazem cursos, MBA, pós-graduação, né, assim, tudo isso para ser um profissional melhor, para poder, né, ter mais condições de crescer na carreira. E ser pai e mãe nos dias de hoje, não, a intuição não basta, o amor não basta.
E eu sempre fico perguntando para os pais, questionando, trazendo essa questão, né? O quanto vocês estão investindo tempo, energia para serem bons pais. Quer dizer, não existe bom pai ou pai melhor ou Uhum, pai pior, mas mais preparados, né? uhum. Porque os pais vivem reclamando nas redes sociais. Então, eu te pergunto, você acha que é mais difícil ser uma boa profissional ou ser uma boa mãe? E o quanto você sente que você se preparou para a sua carreira e o quanto você sente que você se preparou para ser mãe? E se tem alguma coisa desse gênero aí no seu livro, que foi escrito junto com o Tiago, né? Tiago Tamborini, Foi. e tinha Uhum. mais uma pessoa. Quem mais escreveu A esse Paty livro com Cury, que é uma você? pedagoga. Uma É, Paty Cury. Então, O como Thiago, que educar é no século psicólogo de XXI. crianças e adolescentes, e a Paty, que é Sim. pedagoga. Foi um grande aprendizado para mim fazer esse livro com o Thiago. Aprendi muito, muito, muito. Eu acho que, para mim, na minha carreira, foi tudo muito intuitivo, né? Eu fui descobrindo as coisas, né? Quando eu cheguei na GV, para fazer administração de empresas, porque eu não sabia o que eu queria, acho que 90% das pessoas que vão fazer administração de empresas é porque não sabem o que querem. Então, Essa é é a uma maneira, famosa máxima, é uma né? maneira É. elegante de você adiar uma decisão, né? Porque você fala, pô, meu pai falou, filha, você não sabe, ele queria que eu fizesse medicina, eu não queria tal. Daí ele falou assim, então, eu falei, pai, eu vou fazer administração. Ele falou, tudo bem, legal, porque aí de lá você pode trabalhar em diversas áreas e tal. Então, e aí dentro da faculdade, eu fui me interessando por marketing. Por quê? Hoje em dia eu olho para trás e é super claro, porque é a parte mais artística da administração de empresas. É a parte que tem mais a ver com a criatividade, né? Que é o que me realiza, né? E aí eu fui me identificando com a área de marketing e a minha carreira foi toda muito intuitiva, sabe? Eu sou uma pessoa muito intuitiva no trabalho. Então eu nunca tive grandes dramas de, ai, preciso me preparar. Eu sempre fui indo e fui fazendo as coisas com naturalidade, fui conquistando meu espaço, conquistando respeito, virando referência na área que eu cuidava, em geral, as pessoas confiavam no meu trabalho, acreditavam em mim e tal. Ser mãe é muito mais difícil, porque aí você fala, gente, por onde eu começo, né? Porque envolve muito a emoção, né? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que no trabalho eu controlo muito a situação. Eu não me estresso à toa, eu não fico irritada, eu não tenho problemas de temperamento para lidar com a equipe. Tem muita gente que tem problema, né? Tive muitos chefes que gritavam com as pessoas. Eu, ao contrário, eu sou muito tranquila, muito serena. Acontece aquele problema absurdo. As minhas gerentes falavam, Paty, como é que você vai sair dessa? Eu falava, calma, a gente vai com toda a elegância. Ela sempre fala, você é incrível, como você passa uma tranquilidade para todo mundo, você nunca perde o jogo, né? O jogo de cintura e tal. Ok, isso é na vida profissional. Na hora de ser mãe, você tem a emoção. Então, por exemplo, você tem teu filho que está chorando lá no quarto, porque ele não quer dormir à noite, você sabe que você tem que deixar ele chorando, mas você não aguenta, entendeu? Tem uma força maior do que você, porque a emoção domina. Então, eu acho mais difícil, porque é uma arte mesmo, onde você tem que aprender a pesar razão e emoção. E os pais, principalmente quando o trabalho se sentem culpados, eles tendem a ceder na razão e mais para a Uhum. emoção. E aí acabam Ué, cedendo para os filhos e acabam criando uma situação super difícil de controlar lá na frente, né? o que Então, eu você acho que aprendeu ser com mãe o que exige você mais aprendeu, preparo. Oi? o que você aprendeu com a coautoria desse livro, então? Vamos falar, já que entramos no tema educação, depois a gente volta aí para as crônicas, palestras, enfim. Vamos. O Eu que você aprendi muita aprendeu com esse coisa, né? livro? O livro nasceu de um grupo que existe no Facebook que se chama Como Educar no Século XXI, que a Paty Cury, que é pedagoga, é a curadora desse grupo. Que é Ela a lia. filha do. Não é a filha do Augusto Cury. Não, não, não. Não. Tá. Ela lia meus textos no Facebook, minhas crônicas, né? Que não tem nada a ver com isso, que são coisas sobre dia a dia, muito universo feminino e tal. E aí a gente se conheceu num dos eventos, numa palestra do Tiago, eu conheci a Patrícia e o Tiago, e eles conversaram comigo porque eles queriam fazer um livro, eles queriam transformar as questões do grupo do Facebook, que é um grupo de Bacana. trocas, são mães que levam questões
para ouvir a opinião de outras mães. Então, por exemplo, ai, meu filho de 16 anos chegou em casa bêbado, o que que eu faço? Aí as outras mães contam das experiências delas, é uma troca de experiência. E aí a Paty falou assim, eu quero transformar isso num livro. Mas nem eu, nem o Tiago temos o domínio da escrita. E eu gosto dos seus textos, da maneira que você escreve, porque é leve, porque é direta, tal. Você topa fazer com a gente? Falei, óbvio, né? Porque eu amo o assunto educação, né? Enfim, o Marquinhos na época estava com, sei lá, 10 anos. Sei lá. Eu falei, claro, Hoje ele tá com quanto? 13. 13. Mas a gente Prepara, demorou um prepara. ano nessa preparação do livro e faz 2 anos que a gente lançou. E aí, aí a gente pegou as questões mais relevantes do grupo, as questões mais repetidas, mais comuns, e Uhum. transformamos eu falava muito para eles, né? Porque daí entrou o meu olhar de marketing, né? O meu olhar mais de, não só de mãe, mas de como estruturar aquela narrativa, né? Eu falei, vamos fazer uma coisa muito fácil, muito manual, assim. A gente vai pegar a criança desde do comecinho, desde a infância, até os 18 anos, né? Passando por todas Uhum. as fases e trazendo as questões mais importantes de cada fase. E aí a mãe hoje vai abrir na página 25, porque hoje é a filhinha dela de 5 anos que não larga o tablet. Daqui a X anos, ela vai voltar lá no livro, porque aí é a filha de não sei o que está sofrendo bullying. A menina está com 9 anos, está sofrendo bullying. E assim Que vai. E bacana. os assuntos vão mudando, a idade vai mudando, os problemas vão mudando. Uhum. Geralmente vão piorando. E fica aquilo como um guia de consulta. E a gente conseguiu fazer exatamente isso. Então, eu aprendi muito com o Thiago, porque a gente fazia longuíssimas reuniões, né? O conteúdo é todo dele, eu não sou especialista, obviamente. E eu transcrevia o conteúdo dele. Então, a gente tinha muita conversa, muito... Eu dava meu ponto de vista como mãe, a Paty como mãe educadora, e o Thiago, a posição dele formal, de profissional da área. E aí ele me devolvia tudo respondido e eu transformava aquilo numa linguagem mais direta e fácil, e assim foi o livro. Então foi, eu diria que foi uma aula particular aí, que não tem preço, né? Você, enquanto estava escrevendo e estava trazendo essas respostas para o início da vida do filho, você percebeu ou notou erros que você cometeu? Ou você falou, percebeu, por que que eu não fiz assim? Sim, Teve essa conscientização e tem de erros que eu algum... ainda cometo. Você acha que eu sigo o livro ao pé da letra? Não sigo. É o que eu falo, é muito difícil, porque a maternidade envolve um equilíbrio entre emoção e razão, e nem sempre a gente consegue ser absolutamente racional. Tipo, é isso que vai ser melhor. Óbvio que eu tento, óbvio que com todo esse coaching aí que eu tive com o Thiago, eu sei os caminhos, às vezes eu até ligo para ele. Tiago, tô com uma situação assim, assim. E claro que eu tento seguir, mas a gente erra, acho que faz parte, né? Eu acho que a Olha, gente... a Silvia Berger fez trouxe uma questão importante, né? Se você acha que, conhecendo todo o conteúdo do livro, participando de todas as reuniões, que esse livro vai ter que ser revisado daqui a pouco, quer dizer, as dicas que estão lá, as respostas que estão lá, elas vão ter que ser outras daqui Eu a acho que a gente vai pouquinho? fazer novas edições, né? Acho que a gente vai fazer Uhum, atualizações. Acho que tem questões que são é, de sempre, básica. que é, por exemplo, o menino faz 18 anos e ele fala, ah, agora eu fiz 18 anos, eu mando na minha vida. Isso é uma coisa que eu acho que, Uhum, né, muitos pais devem ter passado por isso, e daí a gente tem a nossa posição lá, que a nossa posição é o seguinte: se você mora na minha casa, meu filho, as regras são minhas. Enquanto você estiver aqui, as regras são minhas. Não é porque você fez 18 que você tem a liberdade, uhul, faz o que você quer. Não. Então a gente tem essas questões, acho que não mudam tanto. Muda assim o uso de drogas cada vez mais precoce, né? Por exemplo, a minha geração não tinha isso de jovem da PT em festa. Os meninos, talvez, né? Os meninos bebiam muito, mas não tinha isso do jeito que é hoje, e na idade que acontece isso, né? Antes, na minha idade, uhum. acontecia com 18, 19. Hoje as meninas de 14, de 15 estão chegando em casa bêbadas. Então, assim, tem coisas muito precoces que já estão no livro. O livro tem 2 anos, Silvia, não tem 5, não. O livro foi publicado há 2 anos. E a gente quer fazer novas edições, trazendo novos Uhum. problemas que surjam. Acho que por enquanto ele está bastante atual. É bastante atual.
Tá. Eu acho que as questões elas podem aumentar, mas eu não É, acho que elas vão mas as aumentar, né? Eu acho básicas, que né, a continuam a tecnologia, mesma. inevitavelmente, a tecnologia faz com que a gente tenha que ter um outro ritmo de evolução como educadores, né? Não tem saída para isso. Mas tem as questões básicas Mas do eu acho que não. cotidiano. Criança que não dorme não sozinha, uhum, é, enfim, acho que tem coisas que nem que não vão mudar, não vão mudar. infelizmente. Não vão mudar. Não, é verdade, porque o ser humano, ele é ser humano, né? Eu trabalho com comportamento e a gente vê o comportamento se repetindo em todas as esferas da sociedade, né? Pai rico, pai pobre, cada um tem seu desafio, e são muito parecidos, muito próximos. Mas agora eu quero migrar um pouquinho, nem sei que horas são, que eu tô sem meu relógio aqui, gente, porque eu Sete e vou meia. deixando Sete e 7h30, meia. já passou meia hora, eu vou me matar, mas vamos lá. Saúde, que eu vi que você conseguiu agora dar um golezinho aí no seu vinho. Mas vamos falar um Saúde. pouquinho das tuas crônicas, Patrícia. É assim, eu amo acompanhar suas crônicas e acho que realmente é uma arte a gente descrever o cotidiano de uma forma que as pessoas se identificam, mas isso, por outro lado, mexe muito com as emoções das pessoas, né? Então, assim, eu também adoro escrever. Não tenho, acho que eu não tenho o mesmo talento que você, Imagina. tenho um outro tipo de talento, mas adoro escrever sobre o cotidiano. Uhum. E muitas vezes não, eu inclusive no seu post do haters, gente, que depois tem que ir lá no perfil dela do Facebook, esse post foi arrasante. Amei, amei, assim, você lavou minha alma lá, né? Mas eu sofro das pessoas sempre acharem que eu estou dando uma indireta para um ou para outro, porque as pessoas acabam se identificando com o que você fala, e porque o que você fala é o que você viveu. Então, Uhum. como é que é a sua experiência nesse âmbito de escritora de crônicas do cotidiano, né? Você sente que você mexe mesmo com as emoções das pessoas, você já sofreu represália, já teve amigo achando que você deu indireta para ele. Não, não. Como é que funciona essa Meus coisa textos de são muito você? leves, né? Meus temas são muito leves. E é muito. Eu falo que a gente tem que levar a vida com leveza, né? O meu TEDx é sobre isso. E Uhum, então, assim, você teve um dia horrível, mas com certeza, ontem, por exemplo, ontem eu tive um dia horrível. Eu tava eu mal. também. Você Eu, também, eu, eu sei os seus motivos. E, e aí, de repente, quando eu estava voltando para casa, eu abri um chocolate da Godiva que eu tinha comprado, que era sabor de pumpkin. Pumpkin spice. Eu amo aqui nos Estados Unidos esses sabores de final de ano, né, que eles têm. E aquilo tinha um aroma, aquele cheirinho de canela, igualzinho o cheirinho da lajotinha da Copenhague. Então aquilo já me levou para outro universo e tal, e foi um momento tão gostoso. Então, assim, você tem que, mesmo quando você está num dia horrível, existem pequenas surpresas boas naquele dia, e você tem que estar com o olhar atento para notar. Porque a tendência das pessoas é só ver o feio, é só ver o ruim, é só reclamar, né? Então, eu falo muito de leveza, eu falo muito de você rir das situações que são desagradáveis, né? Tipo, por exemplo, se você começar a ser chamada de senhora, é chato, eu não gosto, não adianta, eu não gosto. Então, o que que eu Senhora faço? e tia. Eu Não, brinco com isso. meu trauma foi a primeira vez que estavam os bichos que passaram na faculdade no farol pedindo dinheiro e um deles bateu na minha janela e falou: Tia! Eu falei: Não, tia não. Tia, não, tia para mim Oi, é pior Lu, que querida, senhora. minha filhadinha tá aí. É. Não, é horrível. Então, assim, se não é legal ser chamada de senhora, mas é inevitável, vamos brincar com isso, entendeu? Então, eu tenho uma brincadeira que eu às vezes fico fazendo uma contagem, um placar para ver se a pessoa vai me chamar de moça ou não. Aí, se a pessoa me chama de moça, eu falo, ponto, ponto para mim, né? Então, eu tenho uma crônica que fala sobre isso. Então, assim, eu não costumo ter hater, não costumo ter gente achando que é indireta, porque é tudo muito leve, é tudo muito nessa pegada. E o Como que é você que foi falou? mas como é que foi a experiência do hater? Porque você teve a experiência Aquela do hater. hater foi porque eu fiz uma crônica que é meio fantasiosa, né? Essa é menos vida real. Foi até para eu estava fazendo uma oficina de escrita e a gente teve um exercício X lá que eu já não me lembro qual que era.
E eu fiz uma crônica de uma mulher que se acha, aquilo que a gente estava falando, né? Ela se acha a pessoa bacana, a evoluída, a alma, né? Tipo assim, o suprassumo da evolução, né? E ela é chamada de chatinha. E aí, quando ela foi chamada de chatinha, ela ficou acabada. E ela começou a perceber que ela estava chata, na verdade. E aí, na hora que ela percebeu que ela estava chata, ela fala assim: bom, ser chamada de chatinha, tudo bem, porque ela se acha tão bacanona. Ela fala: eu fui chamada de chatinha porque eu estava contratando um serviço e eu estava exigindo os detalhes, porque eu sou muito boa, eu sou muito atenta aos detalhes. Então, ser chamada de chatinha, tudo bem. Agora, chata não, porque a pessoa chata fica com a cara fechada, aí fica feia. Aí sempre que eu falo, é tudo muito engraçado. Então ela fala assim: aí para ficar feia, não, aí eu não posso ser chata, entendeu? Então, é uma grande bobagem. E aí eu gravei um videozinho, um trechinho da crônica para postar no meu Instagram, e eu usei um desses filtros do Instagram. Então eu gravei um trechinho que fala: ai, porque eu fui chamada de chata, mas chata não pode, chata não sei o que, tarará, tarará. E uma pessoa, postei no Instagram e no Facebook. E uma pessoa fez um post, não escreveu no meu post, fez um post na página Poxa, dela, não me já é marcou, uma evolução de hater, já é uma não me evolução. marcou. E a Calu, que está aqui, minha amiga acompanhou bem a história, e aí eu recebi informantes falando assim: olha, fizeram um post assim, estão falando de você, porque na hora que daí ela falava assim: ah, imagina, é uma chata de galocha, é uma chata não sei o quê, e tem cara de travesti, tem Ai, tanto é bonita, mas fez tanto botox que tem cara de travesti, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu achei uma graça, porque ela falou assim que eu escrevia resmas, né? Eu fui olhar no dicionário, eu não sabia que eram resmas. Resmas são pilhas de papel. Então, quer dizer, que eu escrevia quilômetros, meus textos são super curtinhos, e que não valia nem a pena ler o que eu escrevia, e que nananana. No entanto, valeu a pena para ela fazer um post para falar sobre mim, né? E aí aquilo eu falei: não, gente, isso eu preciso responder, porque a pessoa tá descontrolada, né? Então, assim, eu não costumo ter hater mesmo, graças a Deus. O e pessoal que como foi eu falo que responder? a minha página é um eterno happy hour, é um lugar onde os leitores se encontram, batem papo nos comentários, um comenta, outro comenta. É um ambiente gostoso, é um clima de happy hour, um clima gostoso, e é isso que eu quero. Mas como E foi para você responder essa hater, não, então? aí eu Que fui você saiu do seu. no post dela e falei assim: olha, respondi Não, com muito tato e muita elegância. Eu falei assim: olha, em primeiro lugar, eu quero te dizer que a cara de travesti que você está achando que eu tenho, talvez seja porque eu usei um filtro do Instagram. Você falou que eu tô com muito botox, mas o meu botox já está vencido desde antes da pandemia e eu não pude retocar porque eu estou em quarentena. Tipo, quem me dera estar com botox em dia, né? E aí, então, enfim, fui respondendo ponto a ponto do que ela tinha escrito, né? E falei: e não. se para você os meus textos são incômodos, não se preocupe, você não precisa ler, você pode pular o post, né? Enfim, tarará, tarará, tarará. E aí eu postei a minha resposta, né? E as pessoas falaram: ah, que bacana, porque. E daí eu escrevi um texto, né, sobre a mecânica dos haters, aonde Que a eu minha amei, conclusão que eu a amei. pessoa é infeliz, Perfeito. né? A pessoa é É infeliz, porque infeliz. assim, eu não tenho tempo, nem não é nem questão de não ter tempo, eu não tenho interesse em ficar fazendo um post para criticar alguém, né? Por quê? Porque eu tô focada em coisas mais gostosas, eu tô focada em coisas mais positivas, E a minha vida é gostosa. como foi o desfecho disso? Como é que ela correspondeu à sua Ela resposta? escreveu lá que eu tive a audácia de ir no post dela para me responder. E daí. Não, e aí o mais engraçado é que fica a torcida dela. Era uma meia dúzia de 4 ou 5 lá no post dela. E teve um cara que falou assim: essa merece uma voadora. Nossa, E aí teve um gente. outro cara, e eles não sabiam de quem ela estava falando, porque ela não deu nome aos bois, né? Ela falou, citou lá o meu post, mas as pessoas não sabiam. Aí outro falou assim: não sei quem é, mas essa é para matar. Tipo assim, o cara disse que queria me Nossa. matar.
E aí? Mas Então, você bloqueou ela no final? Ela bloqueei continuou a te seguindo? mulher, Bloqueou. bloqueei a mulher e fiquei chocada com a agressividade dessas pessoas que se unem para o mal, né? Se unem para falar mal, para difamar alguém que eles não conhecem e fazer ameaça. Um falou que queria me dar uma voadora, o outro falou que queria me matar. Eu nem lembro que termo que ele usou, mas que tipo eu merecia a morte. Eu Mas falei, tudo gente, isso porque você. Mas tudo isso porque você falou o quê? No final das contas, o que provocou essa reação nela? Você tocou em algum tema polêmico? nada, nada. Quais Nada. são A as sua respostas? imagem. Nada. Não, ela me viu, ela não gostou do meu post, ela achou que eu era uma chata e achou que eu era uma botocada, sei lá. E foi lá falar mal de mim, achando que ia ficar lá entre os amiguinhos dela, e os amiguinhos dela fizeram coro pra ela, né? Tipo, tô falando, eram 4, 5 pessoas que fizeram, isso aí mesmo. Nananana. Eu fiquei sabendo, fui lá responder. Mas fui responder Uhum. com muito, muito tato, com muita educação, que é como eu faço tudo. Jamais sou agressiva ou inconveniente ou grosseira com ele. E Você não escreve sobre política, né? não escrevo mais. Ó, a Calu tá falando, Estela, isso é a patrulha de quem não tem nada Patrulha de para quem não fazer. tem assim. Sim. E a Você Lúcia, decidiu que é não uma escrever querida, mais. tá falando, esse tipo sempre existiu, com as redes sociais eles se juntaram, né? Nem sempre Juntaram, a né? gente. E eu É. acho que esse é o grande problema, né? Voltando lá, entrando no assunto do dilema das redes, já que você falou que eu dou dica de filmes Uhum. e de séries, né? Eu acho que o que mais me fez pensar naquele filme não é a questão do vício na rede social, porque a gente já sabe, a gente está aqui, a gente já sabe da questão do vício. É a questão da manipulação e da polarização, né? Como a rede social tem esse Polarização. poder de achar que você está sempre com a razão, porque você toma um posicionamento e você começa só a receber informações que corroboram com aquilo que você pensa. Né? Então, você Uhum. só tem sempre a reafirmação da tua postura. E aí você começa a achar que você está cada vez mais certo, mais dono da razão, e você começa a ser cada vez mais intolerante com quem pensa diferente de você. Então, ela junta as pessoas para o bem ou para o mal. Né? No caso dessa Você moça, falou. ela juntou um monte de gente lá em volta dela, um monte não, alguns em volta dela, porque hoje o negócio era atacar a pedra da Patrícia, eles não sabiam nem quem eu era. Que Mas loucura, vamos lá, gente. vamos destilar o ódio. Então, isso é uma coisa que antes não existia. Antes era muita coisa da fofoquinha. Você conta para uma amiga, ai, fulana me tratou mal. Aí a amiga vai falar mal da fulana junto com você, mas ficou ali, morreu. Hoje é público, hoje alcança mais gente, né? Então, esse é o grande mal da E é rede mais social. agressivo. Eu É fiquei mais agressivo. interessada e ainda quero falar de seriados, não sei como a gente vai fazer esse milagre aqui, Uhum. mas fiquei interessada na sua palestra, que você falou que você faz uma palestra falando sobre essa questão da leveza. De levar Qual a é vida com a leveza. ideia, a ideia central da tua palestra? Fiquei curiosa agora. A ideia central é essa, que eu acho que a felicidade é um exercício diário. Ela não vem de graça, ela não existe uma felicidade perene, obviamente. Para mim, a felicidade está nas pequenas coisas e está na maneira de você aprender a censurar os pensamentos negativos e valorizar as coisas boas, que é o exemplo que eu dei ontem. Eu estava vindo para casa super chateada, foi um dia que eu saí de casa chateada, fui fazer as coisas chateada, estava voltando chateada, e aí quando eu abri aquele chocolate, aquilo me remeteu à lajotinha da Copenhague, não sei o que, me deu um momento bom, eu melhorei. Mas eu poderia nem ter reparado no aroma do chocolate, né? Então é você se permitir valorizar os bons momentos acima dos maus momentos. Isso é um exercício diário. Eu tive que aprender, aprendi sozinha, não sei te dizer quando que deu esse start aí. E eu comecei a praticar, porque eu era uma pessoa irritadiça, eu era uma pessoa que ficava irritada se o elevador não chegava, se o trânsito estava parado, se o farol fechou, nananana. E aí eu comecei a perceber, gente, que bobagem. Que bobagem. Eu não vou dar bola para isso. Eu vou dar bola porque realmente importa. Porque, claro, tem situações dificílimas na vida que a gente não vai menosprezar, que a gente vai sofrer. E aí eu sou daquelas que acho que tem que sofrer até o fundo do poço para, né, para resolver, para, sabe, sentir tudo aquilo. Não tem, senão você finge que resolveu, não resolveu, a coisa volta. Mas as coisas pequenas, você tem que aprender que elas não importam, né? E você tem É que que depende desviar o o que a seu pessoa olhar define para o como bom. pequena, né, Oi? Patrícia?
Oi? Depende do que a pessoa define como coisa pequena, né? Aí a pessoa tem que começar a ter esse discernimento, né? Mas é Esse que assim, para a maioria discernimento. das pessoas, ficar uma hora no trânsito já é o suficiente para ela chegar em casa bufando. E aí senta para jantar com a família bufando, reclamando, e aquilo contagia, né? Porque eu falo que a Contagia. reclamação contagia. Quando você Uhum. tá no espírito de reclamão, você atrai mais gente para reclamar com você, né? Eu, E o clima fica pesado. Então você tem que cortar. Tipo, ai, foi chato, peguei trânsito, acabou, cortei, cheguei, que bom que eu cheguei, que bom que eu cheguei na minha casa. Que gostoso que tá aqui. Que gostoso que o jantar tá quentinho, que minha família tá aqui, entendeu? Corta, né? Ai, o uhum. motoboy te fechou. E daí, né? Porque tem gente que, né, fica nervoso, xinga, buzina, papapá, estraga o dia inteiro do cara. A A gente, semana, às vezes, né? A às vezes, a semana semana, toda, né? isso não importa, Eu né? quero, eu quero falar, aproveitando isso, se como é que é a sua experiência dos 50, né? Você acha que a idade te trouxe essa sabedoria, apurou essa sabedoria de vida? Ou você realmente fala, puxa, agora eu sou uma senhora? Como é que você está Eu encarando não me sinto essa... uma senhora, eu não me sinto com a idade que eu tenho, e eu sinto que a gente está vivendo um momento, acho que você não tem 50 ainda, mas eu acho que tem várias mulheres. Calma, eu tenho mais 4 meses, 5 meses, 4 meses, Ah, eu faço é? 50. Fica Então, tranquila, então uma eu tô calma. ali, ó. Tá lá, não tá. Eu acho que a gente, eu espero que a gente esteja fazendo uma virada cultural nessa questão, porque a mulher de 50 ainda é muito estereotipada e é muito desvalorizada, né? O ageísmo existe, ele é uma realidade, eu quero escrever sobre isso. E eu sinto na pele, porque eu tenho vontade de voltar para o mundo corporativo. E já aconteceu comigo de, em algumas entrevistas, eu escutar no começo da entrevista: olha, eu te chamei porque eu fiquei encantada com a tua experiência, com a tua bagagem, com o teu isso, com o teu aquilo, e daí começa a me fazer as perguntas e vai indo tudo bem, e tarará, tarará, e a pessoa tá adorando. E aconteceu comigo 3 semanas atrás. A menina que estava me entrevistando era uma garotinha de 20 e poucos anos, eu acho, de RH, não devia ter, sei lá, 28, sei lá. E aí ela tava me elogiando, papapá. Aí de repente ela fez assim uma carinha de fofa e falei assim: ai, quantos anos você tem? Aí eu falei: 53. Aí ela falou: não parece. Na hora que ela falou: não parece, eu falei: eles nunca mais vão me ligar. Que E coisa nunca louca, mais me gente. ligaram. Então, assim, o ageísmo é um fato. Para quem trabalha no marketing, pior ainda, porque é uma carreira com data limite. Eu falei, gente, eu não sabia disso lá atrás, nos meus 20 anos, que eu era quase um atleta, né? O atleta é isso, o cara que chegou nos 40 acabou, né? Eu não sabia que eu também estava seguindo uma carreira praticamente igual a de atleta, né? Então, assim, você com 53 anos para conseguir se recolocar no mundo corporativo, olha, é muito difícil, porque as pessoas E o que vão achar que você... você está desatualizada, só que não entenderam que a mulher de 50 está fazendo as mesmas coisas que a de 40 e que a de 30. Não existe mais essa diferença. Existia no nosso tempo, uma mulher de 35 anos já era uma senhora. Quando eu era uma menina, Verdade. uma mulher de 35 anos era uma senhora. Isso mudou completamente, né? E O que agora que eu você vai vejo. fazer? Você vai insistir nessa busca por uma recolocação no mundo corporativo? Ou você vai partir para onde todo mundo acaba partindo, que é a consultoria, o É, profissional autônomo, eu o faço empreendedor? outras coisas, né, que me realizam. Eu escrevo, eu faço Uhum, consultoria, mas eu amo o mundo corporativo e eu tenho esse desejo, eu não vou negar, eu tenho esse desejo de voltar. Então, assim, uhum. eu não tô indo atrás disso como único sonho de vida, óbvio, surge, eu também sou muito seletiva nos processos que eu participo, mas se surge uma vaga legal, eu vou lá, eu aplico, mas eu já aplico sem muita expectativa, porque eu sei que eles Uhum. vão olhar o ano que eu me formei e eles vão fazer a conta, né? Mas o que você acha que impede, né? Qual é o bloqueio
Você acha que é porque eles acreditam que a mulher, porque o homem de 50 a mais não Também tem tem essa questão. dificuldade, também Também tem tem dificuldade. dificuldade. É, Então, eu qual acho é a questão? É a eles acham tecnologia? que você tá, principalmente para o marketing, eles acham que você é velho. Os caras têm 30 e poucos, eles acham que você é velho. Eles acham que eles nunca vão fazer 50. Não é? Quando a gente tem Mas 30 e existe, poucos, mas a gente acha que existe, a gente nunca vai ter 50. mas existe. Eu até agora, há 4 meses de fazer 50, acho que eu não vou ter 50. Mas Então, existe um público consumidor nessa faixa existe um etária público também. consumidor gigantesco, cada Gigantesco. vez mais, e são as pessoas que têm mais tempo livre, que têm mais disponibilidade financeira, né? Enfim, é um mercado gigante, mas as empresas não se atentaram a isso. Então eu falo que assim, eu espero que a gente seja uma geração transformadora, e eu tenho visto várias mulheres de 50 com Instagram super legais aí, tem o Cool Fifties, tem, enfim, tem várias, Viva a Coroa, que estão trazendo esse assunto. Eu também quero começar a Viva trazer, a coroa! eu também Peraí, quero tem o Instagram começar Viva a Coroa. Vou anotar que eu vou seguir Viva a Coroa, gente. Também quero começar Porque a trazer esse assunto e ver se a gente muda isso, porque é puro preconceito. Se você achar que uma mulher de 50 está ultrapassada, meu Deus, você não sabe nada da vida. nada. Nada da Nós vida. estamos, né, bomba. Nós já estou me colocando nos 50, gente, porque eu preciso, estou internalizando, né? Eu aproveitei a pandemia para internalizar que eu Então, vou no dia do fazer seu aniversário, isso. eu vou te mandar um texto. Eu tenho um texto que se chama Cinquentérrima, Ai, que eu amei, 19 de mando fevereiro, para todas as minhas aquarianésima, amigas quando no dia que elas fazem 50 anos. Então, eu vou amei. Patrícia, não sei que horas são, gente. Meu marido sumiu da minha sala, eu não sei que horas são. Não 7h51. Tem 9 sei. Então, minutos. vamos falar um pouquinho dos seriados agora? Vamos, Gente, vamos. vamos lá, vamos lá. Mais do que nunca, estamos na era dos seriados, né? Eles Sim. engoliram todos os mercados, né? Ninguém mais vê novela, ninguém mais vê filme, ninguém, nada, né? É aquela coisa do maratonar. Mas você escreveu outro de um texto que eu adorei. Você tá numa fase que você já não consegue mais terminar nenhum seriado. Você vai começando seriado e parando, começando seriado e É. parando. Antes de mais nada, o que te atrai nos seriados? Por que você vai em busca de seriados muito mais do que em busca de filmes? Porque eu adoro. É verdade, eu gosto mais de seriado do que meu marido sempre quer ver filme, eu sempre quero ver série, porque eu gosto dessa coisa de ficar presa, de esperar o próximo episódio, sabe? Eu gosto disso. Eu adoro uma trama bem feita. Eu adoro quando eu percebo que eu perdi a noção do tempo. Tipo, Isso. que você emenda. Falda, por exemplo, eu assisti com o Marcos, e aí terminava um episódio, um olhava para a cara do outro, vamos mais um, vamos, vamos mais um, vamos. E aí você vai, vai, vai. Eu acho isso muito gostoso, essa adrenalina que muitos Uhum. seriados trazem, né? E, e eu virei fanática mesmo. E gosto de diversos gêneros, quer dizer, gosto Isso eu muito já de coisa. percebi. É, Isso eu já notei. Eu assisti gosto. Away por sua causa. Eu assisti o começo de Emily in Paris por sua causa. E não terminei, porque eu tô terminando The Affair agora, que eu tinha parado. Ah, esse eu Enfim, não né? Eu vi. também. A The Affair é fantástico, né? Mas qual Ah, é o seu é aquele da. o do Ai, meu Deus. Soloway, Noah Soloway, o escritor que traiu a mulher, depois a mulher dá a volta por cima, pega um Ai, eu não médico vi, eu não vi. bacana. Preciso ver. Você não, Preciso ver. não, The Affair, você tem que ver. Preciso Aí, ver. gente, hashtag fica a dica, The Affair. A verdade é que The Affair, eu acho que esses seriados, eles testam a gente, né? Porque tem horas que você fala, por que que eu tô vendo isso? E aí você para. Mas aí você vê que eles lançaram a quarta, quinta temporada, falando, eu devo estar errada, deixa eu Alguma rever, coisa porque deve deve ter ter ali. alguma coisa boa, né? E The Affair foi isso. Ele em um momento achei ele interessante, depois achei ele bobo, depois ele me reconquistou de uma forma muito madura. E eu acho que essa coisa da gente se entregar para a inteligência de outra pessoa, para essa sabedoria do roteirista, Uhum. É essa isso que me encanta. criatividade, eu acho que isso que atrai a gente para um seriado. Hoje Isso eu me não atrai. consigo mais assistir filme, né? E Isso me atraída exatamente por essa questão que você falou. Puxa, ele me estimula a querer mais um, vai né? querer mais um. Quantas vezes nós temos esse estímulo nesse nível de E aí você vamos. fica naquele dilema, você fala, gente, já é tarde, eu preciso dormir, mas só mais um, só mais um, só mais um, e aí vai. E eu acabei de fazer um curso de roteiro com o Carlos Lombardi, que é autor de Olha que roteiro, legal! e Você apresentei conhece para a ele. Ju Rosenthal? Não, A Juliana? não. A Ju, você tem que conhecer. Já entrevistei ela aqui, mas somos amigas de tempos. Ela é roteirista. Hum, Inclusive, foi roteirista de um filme
nacional, não sei, gente, esqueci o nome de tudo, Terapia de Casal, acho, Uhum. e roteirizou aí essa última série da GNT, Que legal. duas séries, você tem que conhecer ela, mas enfim. E agora eu É, vou, eu vai, vou começar a fazer um roteiro de uma série também. não, É um novo projeto. Mas não. eu gosto das séries por isso, porque eu acho que a gente. Enfim, eu tenho muito interesse na produção e no roteiro, até porque eu escrevo, então eu fico encantada mesmo com a capacidade daquelas Isso. pessoas, né? E, e meu marido passa muito tempo aqui nos Estados Unidos e eu fico no Brasil. Agora a gente está todo mundo aqui, daqui a pouco eu volto e a gente fica meio nessa ponte aérea. Então, o seriado também é um grande companheiro quando você está sozinha, né? Eu vi Scandal, que foi um dos que eu mais gostei, Nossa, e que a princípio Olivia Pope, eu tive um gente. Eu preconceito quero enorme reencarnar no como Olivia começo. Pope. Patrícia, você não quer reencarnar como ela? Eu Eu quero, quero nossa, reencarnar. adoro aquela mulher poderosa, tudo de bom. E eu, assim, tive mega preconceito no começo. Eu larguei o primeiro episódio porque eu achei ela muito cheia de caras e bocas, achei muito forçada. E daí eu acabei insistindo um pouco, achei a produção ruim, aí acabei insistindo, Isso. insistindo e me As caras e apaixonei. bocas, não, as caras e bocas dela são demais. Não. A gente tem mais 4 minutos, meu marido acabou de entrar aqui para mostrar, né? Eu Uhum, costumo terminar no 3,5, porque eu tenho medo do Instagram me tá, trair. Então, vamos deixar aqui, Patrícia, umas dicas de séries para o pessoal. Assim, me fala vamos. assim as suas top 5, vai. Vamos ver Então, se dá tempo. Scandal, mas tem que insistir um pouco no começo, porque é estranho, mas depois eu me apaixonei, porque tem política, tem investigação, que eu Romance. adoro, tem romance, o romance dela com aquele presidente, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Então, tem tudo, é um bom mix. Eu gosto de todos do que falam do Oriente Médio, e Falda, sem dúvida, é impressionante, é eletrizante. Você Deixa já eu assistiu ver. Teherã? Tá todo mundo falando de Estou Teherã, vendo só abrindo Teherã, parênteses. estou assistindo Tá vendo Teherã. Teherã? Um que é Tá. leve e muito gostosinho para às vezes dar uma pausa nesses pesadões, que eu vejo muitos pesadões, daí eu dou uma intercalada, chama Little Voice, que é da Apple TV, é de uma Ah, garota de 20 e poucos anos de Nova York que quer ser cantora, é uma graça. Eu gosto desses que falam do. deu uma travada agora. Outro que eu adoro é This Is Us, que tem todas Ai, eu várias amo! questões Esse é o seriado familiares. da. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você chora em todo episódio, que nem eu? Choro, choro bastante. Todo. Não, Eu não vou te sei falar dizer, que eu mas não choro conseguia bastante. trabalhar, às vezes, no dia seguinte, olho inchado, cara inchada, gente, mas não tem roteiro mais maravilhoso que esse. Maravilhoso. Esse roteiro. Não, não é. Não é o roteiro que você queria Maravilhoso. escrever? Meu É o Deus do roteiro que céu. eu queria Então vai. escrever. E, Scandal, e Faúda, Little Boys, This Is Us e mais um. mais um, eu não diria que é que tá no meus top 5, mas eu adorei Emily in Paris, que é uma coisa É bobinha, mesmo? e eu tive preconceito também no começo. Eu falei, deve ser muito bobinha, mas é gostoso. Eu falo que assim, é um seriado, é aquele seriado parque de diversão. Você vai para ver coisa colorida, para ver, para se divertir, para sorrir. Você não vai esperando uma grande história, né? Você vai para curtir. Então, assim, é lindo, Paris é linda, o figurino dela é super extravagante, divertido, É a divertido. figurinista é a mesma do Sex and the City, o produtor é o mesmo do Sex and the City. Então, é gostoso. Eu vi assim E em 2 dias. vamos combinar que o vizinho dela também é bacana, Tem né? tudo que é aquele, É um vizinho aquele lá. legal, É, né? Assim, errar de porta naquele prédio é super interessante. é. Mas, Patrícia, como a gente está caminhando aqui vou encerrar já já, eu peguei uma frase sua no seu LinkedIn que eu amei, que é a sua capa do LinkedIn. Foque no consumidor como se estivesse apaixonado por ele. Aliás, Apaixone-se apaixone-se por por ele. ele. Uhum. Então, eu queria que você encerrasse essa entrevista falando o que significa essa frase. É uma frase, claro, tá ali, estou falando de trabalho, né? Mas é isso. As empresas demoraram para entender que o mais importante não é o produto, não é a estratégia, não é o consumidor. O segredo está em você se apaixonar pelo seu consumidor e tentar saber o que passa na cabeça dele, para você criar uma relação interessante com ele, né? Você marca, tem que
ter uma conversa com ele, né? E essa conversa só acontece se você conhecer. Então é isso, apaixone-se pelo seu consumidor, que o seu sucesso como marca virá, né? Eu vou te falar como eu li. Eu li assim: apaixone-se por tudo que você faz na sua vida, Também, pelas sim, pessoas que estão ao seu pelas redor. pessoas que Porque estão ao eu seu... acho, dizia Nelson Rodrigues, né? Sem paixão não dá nem para chupar um picolé. Então, eu me atraí muito por essa frase que você colocou lá. E eu Mas acho que essa é a diferença. E acho que é isso que a gente busca no seriado. E acho que é isso que a gente está buscando na nossa vida. Essa paixão, né? Se sentir vivas, né? Acabou. Meu marido entrou aqui e falou que acabou. Então, Patrícia, amei conversar com você. muito Você é obrigada. maravilhosa, divina, sou sua fã, te acompanho e que você tenha Adorei, muito Estela. sucesso no seu caminho. Amei nosso papo, viu? Adorei Saúde, também. Obrigada pelo convite. um Saúde. beijo enorme. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada Saúde! mesmo. Amém.